Então procuremos agora fechar os nossos olhos, relaxar a nossa mente, o nosso corpo e elevarmos os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para a reunião desta noite, quando teremos a palestra do César, que retorna à sua casa, fazendo uma explanação sobre as epístolas de Paulo, grande divulgador da doutrina do Cristo, que cada um de nós possa aproveitar esses instantes para ouvir, assimilar, procurando fazer com que os exemplos que estarão sendo falados possam servir para nós como um modelo de vida, como um porto seguro nos momentos de dificuldade. Que tenhamos sempre, nos momentos de superação, a força da fé, da confiança em Deus. E somente desta forma conseguimos vencer toda e qualquer dificuldade. Agradecemos, Senhor Jesus, o Teu amparo, as Tuas bênçãos. Rogamos aos espíritos amigos que envolvam o nosso irmão, que ele possa ser assistido, e em especial pelos espíritos ligados a esta casa, João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Dona Benedita, Tio Rolandinho, nossa mãe, demais espíritos familiares que nos acompanham nos trabalhos desta casa, espíritos amigos que estão sempre prontos a nos ajudar, que possam ampará-lo na explanação e amparar a todos os presentes, fortalecendo a cada um de nós que aqui estamos. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião. E que assim seja. Seja bem-vindo, senhor. Boa noite a todos. É sempre motivo de alegria retornarmos ao Centro Espírita Luz e Fraternidade, que nós participamos da fundação, juntamente com a Célia, o Barcelo, que aqui estão, o Paulinho e outros companheiros, a Sinira, nos idos de 1972. E até a nossa mudança, né, para São Paulo e depois Brasília, nós estávamos aqui participando de todas as reuniões e atividades desse centro. Falar sobre as epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, nós consideramos que é realmente um assunto da mais alta necessidade nos dias de hoje. E nós consideramos as cartas de Paulo e o seu exemplo como aspectos fundamentais que viabilizaram a difusão e a consolidação do cristianismo após a crucificação do Mestre Jesus. E é sabido o fato de que Jesus apareceu 11 vezes após a crucificação, num período de 40 dias. E isso foi tão marcante que as pessoas viram que os seus anúncios, as suas informações, os seus ensinos eram verídicos. Então, ganhou a mensagem que ele havia trazido para nós muita força, porque ele deu mostras da imortalidade do Espírito. A partir daí,
os discípulos, aqueles homens que trabalharam diretamente com o Cristo, que estavam atemorizados, né, com o julgamento e a crucificação do Cristo, eles se dispuseram ao trabalho. Pedro, juntamente com João, bastante jovem, e outros, fundaram uma pequena casa de atendimento nos arredores de Jerusalém, que depois veio a ser chamado Casa do Caminho. E o trabalho ia crescendo, mas sempre com as preocupações das perseguições de natureza religiosa que aconteciam em toda a Judéia e principalmente em Jerusalém, porque ali estava o templo e ali funcionava o Sinédrio. E é interessante que por volta do ano de 34 da nossa era, um desses homens, um doutor da lei chamado Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, ele se sentiu apequenado quando visitou a Casa do Caminho, já com o objetivo de verificar o que esses homens estavam falando, porque eles não tinham o preparo, não tinham a instrução, não tinham, na verdade, a liberação do Sinédrio para falar de religião. E lá chegando, ele ficou assustado com a pregação, com os ensinos trazidos por um jovem chamado Estevão, nome cristão dele de Estevão, porque ele também era de origem judia. Nessas condições, ele provocou Estevão numa pergunta, numa resposta, justamente para criar um caso e levá-lo ao julgamento lá do Sinédrio. Passado alguns dias, Estevão foi preso, foi condenado assim rapidamente, sumariamente, e apedrejado, como era hábito naquela época, e sob a orientação do Dr. Saulo de Tarso. Então, Estevão veio a ser o primeiro mártir do cristianismo. E o Dr. Saulo de Tarso foi, na verdade, o primeiro perseguidor dos cristãos. Mas, não satisfeito com tudo isso, ele parte depois para outras empreitadas, no sentido de querer controlar essas blasfêmias, essas heresias que eram feitas por um Messias não aceito por eles no Sinédrio. E ele teve, inclusive, autorização do Sinédrio para ir à cidade de Damasco para prender e julgar os cristãos e que trabalhavam sob a liderança de Ananias. Acontece que às portas da cidade de Damasco, ele de repente viu uma luz fulgurante, caiu do cavalo e identificou o Cristo. E o Cristo perguntou a ele quando Saulo identificou e disse assim: Senhor, ele disse, sim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daí, ele passa a mudar completamente o rumo da sua existência. Ele adentra na cidade de Damasco, recolheu-se numa estalagem e depois ele foi procurado, como foi anunciado naquele instante, justamente por Ananias, que veio curar a cegueira física temporária que ele apresentava. Mas essa cegueira física, ela era também muito simbólica, porque significava abrir os olhos do Dr. Saulo de Tarso para uma outra realidade, que é a realidade do Espírito e não apenas da lei mosaica. Pois bem, esses são os fatos registrados em Atos dos Apóstolos e que também Saulo vem a registrar futuramente, já como Paulo, numa das epístolas. A partir daí, é muito importante a sequência de episódios que foram acontecendo. E isso foi muito valorizado pelo nosso médium, que é o grande destaque da nossa civilização, Francisco Cândido Xavier. O nosso Chico Xavier, que entre 1939, então ele tinha 29 anos de idade, estava praticamente lançando os seus primeiros livros psicográficos, e até 1949, ele psicografa algumas mensagens
estritamente ligadas a toda a tarefa missionária do apóstolo Paulo. Em 1939, não só Emmanuel como Ney e Lúcio, eles passam, através da psicografia de Chico, a apresentar algumas informações, destacando o trabalho de Paulo como apóstolo e dizendo mais, que ele foi, na verdade, teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o apóstolo Paulo. E isso ele registra. Ele, como Emmanuel, né, usando já o pseudônimo de Emmanuel, diz o seguinte, que o senador Públio Lentulus, numa das portas de acesso à cidade de Roma, e que nós, inclusive, já tivemos a oportunidade de conhecer, porque ela existe até hoje, ele estava sendo carregado num veículo de Estado. O veículo de Estado, naquela época, ou era uma liteira, ou era uma pequena carroça um pouquinho mais sofisticada. E ele estava saindo em direção à Via Ápia, por essa porta, quando viu um aglomerado de pessoas, e ele pediu ao seu funcionário que parasse. E lá era Paulo, que estava já trabalhando em Roma, não é? E que estava falando junto a um grupo de pessoas. E ele prestou atenção e dialogou com Paulo. Nesse momento, Paulo demonstrou bastante sinceridade e sabedoria, o que foi reconhecido pelo senador Públio Lentulus. E naquele momento, o senador estava assim extremamente abatido e com muito remorso e com complexo de culpa, porque fazia pouco tempo que a sua esposa Lívia havia sido sacrificada como cristã num anfiteatro romano, e ele assistindo à cena do sacrifício dos cristãos sem saber que ela estava entre os detidos e os condenados à morte. Então, aquele momento foi marcante para o senador, porque ele encontrou na mensagem daquele homem, ali às portas de Roma, algo diferenciado, que deu paz ao seu espírito. Isso ficou marcado com ele. Pois bem, mais à frente, numa outra mensagem psicográfica de Chico, há o registro de que o senador Públio Lentulus, que desencarnou na erupção do Vesúvio em Pompeia, e que está registrado no romance há 2000 anos, ele, naquele instante, ele foi recepcionado pela sua esposa Lívia, mas entre os espíritos que o recepcionaram e que passaram a tutorar o espírito recém-liberto, era justamente o apóstolo Paulo. Porque esse espírito, Paulo, estava agora voltado ao trabalho de trazer de volta homens inteligentes e que tiveram algum destaque, alguns enganos cometidos, mas homens inteligentes e que tinham condições de se afeiçoar à mensagem de Jesus. Isso está registrado em psicografia de Chico, e que então Paulo passa a orientar e acompanhar o espírito que nós conhecemos como Emmanuel. E aí vem uma série de fatos interessantes. Emmanuel registra nos seus romances históricos, depois de há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, uma série de existências demonstrando uma trajetória para ele se aproximar da efetiva vivência dos ensinos de Jesus. E aí vem um fato marcante, registrado também por psicografia, enquanto Chico Xavier estava encarnado. Isso é muito importante a gente sempre dizer e repetir isso. Padre Manuel da Nóbrega era o mesmo espírito. Reencarnou em Portugal, bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, depois jesuíta, veio cumprir o primeiro trabalho de educação em nosso país. E ao chegar aqui, junto com um governador, o segundo governador-geral do Brasil, ele foi até São Vicente e um certo dia subiu a Serra do Mar e lá chegando em contato com os silvícolas, ele teve a inspiração de montar uma escola,
porque era muito simples no começo. Mas ele esperou o dia 25 de janeiro, porque ele, como sendo jesuíta, portanto um padre, ele queria homenagear o apóstolo Paulo e fundar o colégio com o nome de Colégio São Paulo no dia que a Igreja Católica comemora o dia de São Paulo, 25 de janeiro do ano de 1554. Nascia, então, a maior cidade do hemisfério sul de nosso planeta e uma das maiores cidades do mundo, que homenageia o apóstolo Paulo, e não apenas a cidade, o estado, São Paulo, é uma homenagem ao apóstolo Paulo, graças ao trabalho, à inspiração e à proposta do jesuíta Manuel da Nóbrega. Então, esse elo, ele sempre esteve presente entre ambos. E aí, é interessante que Chico Xavier, ele psicografa rapidamente, no começo do ano de 1941, finalzinho de 1940 e começo de 1941, o seu maior romance, Paulo e Estevão, de autoria do espírito Emmanuel. Nesse romance, ele deixa claro já na apresentação, o objetivo dele não era louvar ou destacar valores humanos ou títulos honoríficos, condições desse tipo, mas destacar a força do exemplo, a dedicação do apóstolo Paulo. E por que se chama Paulo e Estevão? Porque ele homenageia Paulo e também Estevão, aquele que veio a ser o primeiro mártir do cristianismo, pelas mãos do então doutor Saulo de Tarso. Ele teve uma tarefa importante, porque Paulo, na medida em que ele começou a divulgar o cristianismo e fundar, hoje se fala igreja, mas não é, eram agrupamentos, do grego era eclésia, eclésia significa local de reunião. Então ele fundou, na verdade, vários pequenos grupos que estudavam os ensinos de Jesus. E nem havia textos ainda naquela época, como os evangelhos não tinham sido escritos, mas pequenas anotações, alguns registros esparsos. E Paulo levava a cada uma delas a força do seu exemplo, da sua dedicação, porque ele renunciou aos títulos, renunciou às condições da sua própria família, que tinha realmente um certo status naquela época, e ele próprio, como doutor da lei em Jerusalém. E passa a visitar pequenas cidades, e nessas cidades atendendo a necessitados de toda ordem, material, espiritualmente, atendendo-os e formando pequenos grupos de estudo dos ensinos de Jesus. E nessas condições, ele trabalhava, porque é da tradição judaica que os homens têm que aprender a profissão do pai. Então, antes dele estudar e de ser o doutor da lei, ele aprendeu a ser tecelão, porque essa era a profissão do seu pai. Então, onde ele ia, ele trabalhava como tecelão para se sustentar e ajudar as pessoas que se aproximavam dele. Assim, ele foi fundando agrupamentos cristãos, não só na região ali que nós conhecemos hoje, como a Síria, o Líbano, subindo em direção hoje à atual Turquia, a Ásia Menor, junto à região da Grécia, as ilhas de Chipre, até chegar em Roma. Ou seja, ele conseguiu criar os primeiros agrupamentos que trabalhavam em nome do Cristo. Então ele conseguiu, na verdade, espalhar, levar o ensino de Jesus. E isso com bastante luta. E é importante nós destacarmos o seguinte: ele lutou também, inclusive, com diversidade de pensamentos de discípulos diretos do Cristo. Porque Pedro e Tiago, lá em Jerusalém, naquele local que era conhecido como Casa do Caminho, recebeu a visita do ex-doutor da lei, temerosos, lógico, porque ele havia sido perseguidor,
havia sacrificado Estevão, mas acabaram recebendo a visita de Paulo, e nessas condições, qual foi o grande choque do ex-doutor da lei Saulo de Tarso? Ele verificou que aqueles discípulos temerosos de eventuais perseguições e, entre aspas, tentando fazer uma certa média, eles estavam com propostas de judaização do cristianismo primitivo. Ou seja, então, para não criar embaraços, dificuldades e flagrante luta com o Sinédrio, eles achavam que a primeira atitude, o primeiro passo, era a pessoa se tornar judeu. Então ele deveria aceitar as premissas e todo o ritual do judaísmo, para depois se tornar cristão. E ele, que era o entendido, o doutor da lei mosaica, não aceitou isso, de forma nenhuma. Entre aspas, ele rompeu naquele momento com Pedro e com Tiago, e disse que ele partiria para divulgar a mensagem de Jesus aos gentios. Gentil era uma terminologia relacionada a uma província próxima que não era benquista pelos judeus, que eram cheios de normas e de preconceitos. E então ele quis dizer com isso que ele ia, gentil passaria a significar todos aqueles que não eram judeus. Então ele foi levar a mensagem de Jesus à gentilidade, ou seja, a todos os que não eram judeus. E nessa condição é que ele realmente consolida a divulgação do cristianismo no entorno do Império Romano, né, às margens do Mar Mediterrâneo. É importante destacarmos isso, porque só anos depois é que ele vem realmente aceitar e dialogar com Pedro e somarem esforços. E Pedro tem um valor inestimável pela dedicação ao próximo, pela sua simplicidade, mas houve realmente um certo momento complexo entre ambos. Paulo, ele tomou uma posição firme, enérgica, mas levou a mensagem pura do cristianismo em toda parte. À medida que ele ia viajando e divulgando o cristianismo, e é bom a gente lembrar disso, que ele passou um período também de adequação, de preparo, de meditação. Foi por volta do ano 48 da nossa era. Então, quase 14, 15 anos após a sua conversão, é que ele já estava firme nesse trabalho de divulgação e fundando os grupos cristãos. E acontece que ele ia numa cidade, ia numa outra, e de repente recebia emissários dos locais onde ele já havia visitado, trazendo informações, problemas, dificuldades que estavam vivendo, perseguições, e pediam às vezes o retorno à presença dele. E ele já estava ficando atônito com tudo isso. Foi quando altos emissários, em nome do Cristo, se aproximaram dele em espírito, a Paulo de Tarso, e Estevão foi designado para orientá-lo, acompanhá-lo e, inclusive, para inspirá-lo na redação das cartas ou das epístolas. Assim surgiram, então, as chamadas epístolas de Paulo, e orientadas justamente por Estevão. Essa é a razão de Emmanuel ter colocado no romance histórico, psicografado por Chico, o título Paulo e Estevão, porque eles juntaram esforços, foi uma excelente simbiose para a divulgação do cristianismo. É interessante, então, que nessas epístolas, que segundo os estudiosos bíblicos, começaram, alguns dizem no ano de 48 da nossa era, mas a maioria diz em torno do ano 51 da nossa era. Há, inclusive, às vezes polêmica, qual teria sido a primeira. Emmanuel, na psicografia de Chico, no romance Paulo e Estevão, ele é claro, a primeira epístola foi dedicada ao pessoal de Tessalônica. Então, epístola aos Tessalonicenses. E ele passa, então,
nessas epístolas a dar orientações. Nós poderíamos dizer que as epístolas de Paulo, guardadas as devidas proporções, elas são predecessoras de uma imprensa, porque ele recebe informações, problemas que se instalavam nos locais, e ele se dirigia a eles dando as orientações. Então nós temos epístolas, algumas são chamadas no meio bíblico como pastorais, porque são dedicadas a orientações gerais, não é? E no sentido do trabalho cristão que realmente deveria ser feito. Algumas são direcionadas muito especificamente para um determinado grupo ou até para uma pessoa. E é interessante que ele dedica epístola, por exemplo, a 2 jovens, Timóteo e Tito, e depois a Filemon, que era um homem rico ali da região da Ásia Menor. Quando nós falamos que ele dedica a 2 jovens, porque Paulo efetivamente ele apoiou o trabalho de jovens. E jovem não é com sofisma de dizer, não, eu sou jovem de espírito. Jovem mesmo, na faixa etária, tinham menos de 18 anos, quando ele estimulou o trabalho deles e delegou funções, tanto a Timóteo como a Tito. Delegou funções não só de manter o trabalho em determinados locais, mas também de visitar outros. Então, eles tiveram, como jovens, um papel importante. Filemon, é interessante o caso que é registrado também na própria epístola e é bastante destacada entre os pesquisadores bíblicos. Filemon era um homem rico e ele teve um escravo que fugiu. Escravo que fugisse naquela época era sujeito a algumas penalidades muito graves. Mas o Onesíforo, que era o escravo fugitivo, ele veio a conhecer Paulo na prisão, porque Paulo foi preso muitas vezes, alvo de perseguições, né, de intrigas e fuxicos que faziam nos locais onde ele ia, e geralmente partindo dos judeus, e até com determinações que vinham de Jerusalém, do próprio Sinédrio. E ele conheceu esse moço, escravo fugitivo, que se tornou cristão e pediu depois a Filemon, nessa epístola a Filemon, que ele perdoasse e que recebesse como um filho aquele escravo. Essa epístola de Paulo, ela é considerada pelos estudiosos como a grande carta para mostrar o valor não só do perdão, como também do apoio de natureza espiritual e de reconhecendo situações que podem levar à mudança das pessoas. E realmente ele veio a ser também um grande líder, esse ex-escravo, e que anos depois também veio a ser sacrificado como cristão. Mas entre as epístolas de Paulo, nós queremos destacar que ele dava orientações e às vezes ele era enérgico nas posições. Qual era a razão da energia dele? Porque naquela época, como se propagou a ideia de que um homem foi crucificado, ressuscitou, então era alguém que tinha uma força, um poder muito grande e que ele havia curado pessoas. Então começaram a surgir muitos oportunistas que começavam a viajar e falar em nome daquele que foi crucificado e querer curar pessoas e coisas desse tipo. E Paulo não aceitava. E surgiam também deturpações dos ensinos de Jesus, feitos principalmente por judeus em cada uma dessas cidades, porque eles se espalharam ali por toda aquela região. É interessante que ele era enérgico e ele separava. E dizia que não tinham que se apegar tanto à lei. A lei que ele dizia era a lei de Moisés, que Jesus disse já, eu vim cumprir a lei, dar-lhe cumprimento, mas ele retocava.
ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então Jesus substituiu a lei enérgica, civil de Moisés pela lei do amor. Ela, de Moisés, era feita para um contexto de uma época e passou a ser, guardadas as devidas proporções, como uma legislação de Estado ali na Judéia. E o Cristo trouxe a lei do amor, mostrando uma outra visão sobre Deus. Não o Deus Senhor do Exército, não o Deus que discrimina povos, não o Deus de um povo, mas o Deus Pai de todos e misericordioso. E ele, como ex-doutor da lei, deixava isso claro nas suas epístolas. E ele registra isso magistralmente na epístola aos Romanos. O grande sonho de Paulo era chegar à capital do império, Roma, e que ele não pôde ir nos momentos que ele queria, porque ele era chamado para atender os casos assim mais emergenciais. Mas chegou um instante em que ele sentiu a necessidade de escrever. E na epístola aos Romanos, ele teve um bom senso e um cuidado de não combater a lei imperial. E é bom nós lembrarmos que naquela época não é bem o que dizem nesses dias. Não era o imperador, não era o Estado romano, não, quem promovia a perseguição aos cristãos. As ordens vinham do Sinédrio. Criavam todas umas intrigas e mexiam com a população para que a população exigisse isso, o sacrifício dos cristãos. Mas, perante algumas autoridades romanas, eles pensavam, mas como? Se ele jogou a moeda e disse, dai a César o que é de César. Em vários momentos falou realmente da atenção à legislação romana, com outras palavras. Então, eles não viam com maus olhos e não separavam muito, porque, na verdade, tudo que vinha ali da Judéia é alguma coisa que vinha assim da periferia, para a capital do império. Não tinha tanta importância, vamos assim dizer, e misturavam todas as seitas e crenças, etc. Porém, Paulo teve o cuidado de dizer o seguinte na Epístola aos Romanos: eu venho falar de um Deus que não é um Deus de um povo. Ele é Pai de todos. E ele registra na Epístola aos Romanos, como em outras, que a aliança proposta pelo Cristo é superior a outra aliança, que é a chamada aliança mosaica. Então, ele, como ex-doutor da lei, ele deixa claro isso, mas ele tem todo um cuidado, que a gente diria hoje politicamente correto, para não provocar as autoridades romanas nessa epístola. E é interessante que em outras epístolas ele vai fazendo colocações e define que as pessoas têm que entender o Cristo, e ele usa a expressão, em uma delas, como se fosse um sumo sacerdote, para que as pessoas entendessem, e que ele era o Messias. Então, Paulo teve a grande preocupação, em primeiro lugar, deixar clara a tradição, a ideia do Deus único, mas não o Deus único preconizado no Velho Testamento, discriminador, mas o Deus único, Pai, misericórdia, e que João escreveu no seu Evangelho, Deus é amor. Essa era a preocupação número 1. A segunda preocupação de Paulo, mostrar que Jesus era o Messias predito, esperado já pelos escritos do Antigo Testamento. E aí é que havia o choque com as tradições judaicas que não reconheciam o Cristo como tal. Mas essa foi a grande preocupação dele. E a outra foi de mostrar que as pessoas tinham que ser educadas, trabalhadas pela fé, e não pelo rigorismo da lei, de normas, de exigências, de rituais, de simbolismos, mas é a fé viva, a ação efetiva. Esse foi o grande trabalho de Paulo. E Paulo, ele também era médium, e foi protagonista, inclusive, de curas de pessoas. E há vários registros sobre isso, mas na Epístola aos Coríntios, na primeira,
ele fala, inclusive, dos dons, na primeira e na segunda, fala dos dons espirituais e dá exemplos. Então, por exemplo, está lá registrado, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E ele, numa sequência de vários versículos, ele vai nomeando várias atividades que são típicas de uma reunião mediúnica espírita. E no final aí, da sequência de versículos ele conclui, e assim, irmãos, que se faça tudo decentemente e com ordem. Então ele parte para uma orientação de como deveria ser, porque os primeiros cristãos praticavam a mediunidade. E Emmanuel registra isso, que os mais belos momentos de intercâmbio espiritual aconteciam nesses grupos cristãos. Não porque eles fossem ilustrados, não, é bom a gente saber disso, mas porque eram homens sinceros, fraternos, solidários e dedicados ao próximo. E Emmanuel chega a dar um exemplo, e que é muito conhecido também pelos estudiosos bíblicos, que as mais belas manifestações espirituais aconteceram na comunidade de Antioquia, e que Emmanuel chega a dizer que ocorriam inclusive manifestações de efeitos físicos, de voz direta. É bom nós sabermos disso, para não discriminarmos os médiuns simples, autênticos, porque assim já acontecia no cristianismo primitivo e com Paulo. É ainda nessas epístolas que nós vamos encontrar o trabalho dos cristãos sempre no sentido de atender as pessoas. E Paulo, certa feita, onde ele ia, ele era procurado por pessoas que queriam a cura, que queriam benefícios ou queriam a atenção. E ele dando exemplo. Ele curou, por exemplo, o procônsul romano Sérgio Paulo, nome invertido, né? Que era o responsável pela gestão romana na ilha de Chipre. O homem já tinha chamado vários milagreiros, feiticeiros. Quando Paulo chega, ele cura o procônsul Sérgio Paulo. Então, ele se tornou muito conhecido, mas, ao mesmo tempo, muito combatido. Tanto que ele apresentava, ao final da vida, várias deformidades físicas. Fratura, crânio facial, né, com algumas deformações, problema de perna, várias cicatrizes de chicotadas, não é? Então ele se tornou um homem precocemente envelhecido, porque ele desencarnou, eu diria, muito jovem, em torno de 64 anos de idade, mas com o aspecto de um velho, abatido e doente, face a todas essas agruras, né, que ele sofreu na sua existência. Mas o interessante é que nas suas epístolas ele nos faz afirmações significativas. É também na Epístola aos Coríntios, onde ele registra um desdobramento espiritual, e que está anotado também em Atos dos Apóstolos. E ele escreve de uma forma cifrada. Conheci um homem que há cerca de 14 anos atrás foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, às quais eu não posso nem dizer nada. Os judeus acreditavam em vários céus. E é interessante que esse registro, os estudiosos bíblicos confirmam que se tratava de um depoimento do próprio Paulo. Então ele está registrando algo que ele viveu. E Emmanuel, no romance Paulo e Estevão, ele entra no detalhe. Nesses instantes de muita dificuldade dele ainda, naquela transformação de Saulo para Paulo, ele passou por momentos de preocupação, de dúvida, de dificuldade, o que a gente poderia chamar hoje depressivo até, né? E durante um sonho, onde ele estava sofrendo toda essa situação, de repente ele se desdobra, que nós espíritas conhecemos o fenômeno da emancipação parcial ou desdobramento do nosso espírito. E em espírito, durante o sono, ele viu a aproximação de luzes. De repente ele identifica, era Estevão e Abigail, a sua antiga noiva. Os dois eram irmãos.
E aí Abigail se antecipa. Saulo, por que choras, se apenas começas o seu trabalho? E estabelece um diálogo entre ambos, e eu vou resumir com 4 palavras que foram colocadas por Emmanuel, e ele dá a conceituação de tudo isso em detalhes. Mas as 4 palavras são: ama, trabalha, espera e perdoa. Então é o chamado lema de Abigail. Essas 4 palavras calaram fundo no espírito, e Paulo passou daí em frente a realmente a se dedicar com todo o afinco e superando todas as dificuldades, limitações, perseguições para divulgar a mensagem do Cristo. E é interessante então que isso está registrado em 2 momentos lá do Novo Testamento. Mas Paulo não para aí. Ele passa, inclusive, a falar sobre a caridade em algumas versões, mas do grego a palavra não era caridade, a palavra era ágape. E ágape hoje é traduzida como amor. Então vem aquela famosa expressão: você pode fazer de tudo, mas se não tiver amor, não resolve. E que Allan Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo, e introduz uma única mensagem como instrução espiritual para esse capítulo: fora da caridade não há salvação. E a mensagem é assinada por Paulo, o apóstolo, fazendo exatamente esses comentários de uma posição que é reconhecida e é de extrema importância, não só para os princípios espíritas, como também para a prática, né? E o reconhecimento dos espíritas. Pois Paulo, sofrendo atrozmente em toda a sua existência, em toda a sua jornada, e que terminou em Roma com seu sacrifício, então toda a jornada e o conjunto de epístolas surgiram num espaço de aproximadamente 17 anos. Mas ali nós temos os mais substanciais registros. Lutero chega a afirmar que se nós tivéssemos apenas o Evangelho de João e a Epístola de Paulo aos Romanos, nós já teríamos toda a síntese, a essência da mensagem cristã. Então é importante nós verificarmos como os estudiosos destacam o papel de Paulo, o apóstolo. Evidentemente que ele faz algumas conceituações, algumas colocações típicas do contexto da época. Algumas polêmicas, algumas questões que depois foram interpretadas e geraram até dogmas. Nós não temos que entrar nessas dúvidas e nessas polêmicas. Daí a razão que quando nós falamos Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, nós temos que seguir a orientação de Allan Kardec. E Allan Kardec, na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a maior preocupação nossa não é muitas questões históricas, não é a natureza do Cristo, mas é o ensino moral de Jesus. E que foi esse ensino que se tornou visível e aceito durante séculos. E mais ainda, Kardec coloca na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo que dentro dessa visão espírita sobre o Novo Testamento, sobre os ensinos de Jesus, é como se levantássemos a ponta de um véu. Levantar a ponta de um véu é aquilo que também nós entendemos como levantar a cegueira de natureza espiritual para vislumbrarmos e termos a certeza que somos espíritos imortais e reencarnados. E é dentro desses princípios que nós podemos compreender os ensinos de Jesus. Kardec, nessa apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, diz mais, que muitas pessoas consideram difícil a compreensão, o entendimento da Bíblia, com palavras bastante complexas, mas o Espiritismo é a chave para conseguirmos essa interpretação e termos essa compreensão. Então é dentro dessa ótica que nós podemos e devemos aproveitar epístolas e registros históricos tão belos feitos por Paulo, e são dos principais registros, né, da história primitiva
do cristianismo, e lá, através dos seus exemplos, através da firmeza do seu caráter, de toda a sua dedicação, nós podemos entender algumas colocações que ele fez nas epístolas. Examinai tudo, retende o bem. Nós não temos que destacar tanto o erro, nós temos que chamar a atenção naquilo que é positivo, que é bom e que ajude com a coletividade. E a proatividade que se fala em nossos dias. Paulo diz mais, nós somos as cartas vivas. O que significa cartas vivas? Porque ele estava redigindo cartas e encaminhando as várias agremiações cristãs. Mas carta viva tem a ver com a ação, tem a ver com o trabalho efetivo, a dedicação das pessoas. Então são as cartas das pessoas que vivenciam o Evangelho. É a carta como sinônimo aí de exemplo de vida e de superação. Paulo também, em outros trechos das epístolas, faz referência a todas as dificuldades que ele sofreu e vinha sofrendo ainda. Eu trago as marcas do Cristo, mas não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele estava se referindo não apenas às marcas e às agressões físicas que foram registradas no seu organismo, mas às marcas de todas as dificuldades que ele soube superar e vencer para realmente ser o intermediário, o intérprete fiel para a compreensão da mensagem de Jesus. Certa feita, ele também afirmou, numa das suas epístolas, prossigo para o alvo. Então, quando nós olhamos o conjunto dos ensinos de Paulo à luz do Espiritismo, nós temos um grande exemplo dentro de um contexto de uma época, mas que nós podemos trazer para os momentos em que nós vivemos. E a última epístola que ele escreveu, dirigida aos hebreus, ao pessoal do seu próprio sangue, onde ele mostra Jesus como o Messias, fala de Deus como expressão do amor, que era a essência de toda a mensagem de Jesus. Ele se dirigiu mostrando as dificuldades que as chamadas comunidades cristãs iniciais sofriam com o assédio dos judeus que estavam espalhados pelo mundo e que alguns estudiosos bíblicos chamavam de judeus messiânicos, ou seja, judeus que estavam agora buscando um contato com o ensino do Cristo. E Paulo atende a essas orientações e fica claro que ele estava se dirigindo àqueles que eram judeus e não aceitavam de forma nenhuma o Cristo, não o reconheciam como um profeta ou como um Messias. Havia um outro grupo daqueles que eram judeus, conheciam a mensagem de Jesus, mas não se sensibilizavam, aquilo não entrava no coração deles, não internalizava em seus espíritos. E também aqueles que eram judeus, mas que estavam começando a compreender a mensagem do Cristo, mas com muitos receios, com muita insegurança. Guardadas as devidas proporções, é aquilo que Allan Kardec escreve nas conclusões de O Livro dos Espíritos, quando ele diz assim: o primeiro momento do espírita é o da curiosidade, voltado ao fenômeno. O segundo é de buscar respostas de perquisições de ordem filosófica. E o terceiro período é o da aplicação moral. A aplicação moral significa realmente buscar a inspiração para que as cartas sejam realmente efetivas na ação, para que nos comportemos, como escreveu Paulo também nas epístolas, como filhos da luz, ou como ele escreveu em outro momento também das epístolas, como herdeiros de Deus que nós somos. E nessas condições é sempre com a certeza de que somos espíritos imortais e reencarnados, e que temos condições do arrependimento, do perdão, da reparação, no sentido de
facilitarmos, darmos condições de evolução dos nossos espíritos, de prosseguirmos sempre para o alvo, que é a compreensão da mensagem de Deus trazida pelo Cristo. E aí buscarmos também a incorporação, dentro das nossas limitações e dificuldades, das marcas do Cristo, através da ação. É por isso que Allan Kardec anotou em O Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos seus esforços em dominar as suas más inclinações, porque no dia a dia nós podemos ir superando algumas dificuldades. Ser espírita e ser cristão não é sinônimo de forma nenhuma de pureza, não é sinônimo de evolução, é compromisso. Então nós temos que realmente aproveitarmos a nossa existência e buscarmos essas inspirações tão belas do cristianismo primitivo e que são necessárias para o movimento espírita de nossos dias. Emmanuel, ele escreve num de seus livros psicográficos de Chico: Paulo foi o agricultor humano que mais soube realmente cultivar a flor do Evangelho. A flor do Evangelho é o grande desafio para todos nós, no contexto do mundo que nós vivemos, de como mantermos e cultivarmos essa flor. Se Emmanuel nos fala realmente de toda essa epopeia de Paulo, e Paulo se dirigiu aos gentios, à gentilidade, Emmanuel, na reencarnação, inclusive, como Padre Manuel da Nóbrega, fundando a cidade de São Paulo, ele era a própria gentilidade trabalhando pelo cristianismo. É essa relação que nós temos que buscar no mundo de hoje. Obrigado. Agradecemos a palestra do César, essa viagem pela vida de Paulo e fazendo essa grande relação com os ensinamentos que Kardec nos oferece. E como na nossa família existe um determinado respeito aos mais antigos, aos mais velhos, e pelo César ser mais velho nessa casa do que eu, que em 72 eu era muito jovem, muito criança, como ele falou, nós vamos pedir para ele fazer a prece de encerramento. Procuremos agora a sintonia com os espíritos benfeitores, ligados à fundação, à origem, ao funcionamento deste centro que se propõe a espalhar luz e exercer a fraternidade. Que tenhamos momentos agora de reflexão, de fortalecimento das nossas condições orgânicas e, acima de tudo, de buscarmos a serenidade para os nossos espíritos e abrirmos os nossos horizontes mentais e espirituais para procurarmos captar inspirações, apoios de ordem espiritual que surgem a todo instante. Louvemos a todos esses espíritos que se dedicaram com este centro, com as instituições Nosso Lar, Casa da Sopa Emília Santos e também a antiga Casa Transitória. Agradecendo a oportunidade de convivência, de exemplos que recebemos.
E pedimos que nesses instantes em que evocamos épocas tão belas do início do cristianismo aqui na terra, que esses benfeitores que agem em nome do Cristo, de seus emissários, possam iluminar e abençoar a todos nós, encarnados e desencarnados. Com as bênçãos de Jesus, que a paz do Mestre possa reinar em nossos espíritos, hoje e sempre, e que assim seja.